Não, vamos terminar aquele estudo que nós começamos na quarta-feira. Vamos lá em Gênesis, pessoal, capítulo 22, no nome do Senhor Jesus. Gênesis, capítulo 22. Amém, pessoal? Gênesis, capítulo 22. Nós já lemos, né, na quarta e na sexta, do versículo 1 ao versículo 5. Você que veio quarta e veio sexta, você deve ter lembrado, né, desse estudo que nós começamos, da provisão divina, da provisão de Deus, que não é simplesmente a gente chegar e falar, Deus ele vai prover, Deus ele vai, sabe? A gente tem que analisar o contexto, a gente tem que analisar as palavras, a gente tem que, sabe, olhar para a atitude que Abraão ele toma, irmãos, naquele momento. A atitude que o Abraão ele toma naquela hora, irmãos. Um momento difícil, um momento complicado, né, que ele está passando ali com o Isaac, e a decisão que ele toma de entregar, está disposto a fazer aquela oferta para Deus, aquele sacrifício para o Senhor. E só que eu não vou te mostrar hoje esse texto no sentido financeiro, né? No sentido financeiro de, pastor, é entrega, então tem que fazer oferta na casa de Deus, tem que ofertar, tem que trazer dinheiro. Não, eu não quero te mostrar esse texto no sentido financeiro, mas eu quero te mostrar no sentido espiritual, no ensinamento espiritual que tem por trás desse texto, irmãos. Amém, pessoal? Da grande revelação que Deus ele tem para a gente. Porque a Bíblia fala que aquilo que está encoberto é para quem? É para Deus. O que está em oculto é para Deus, irmão. Mas na palavra do Senhor tem coisas que Ele vai descobrir para a gente. A palavra revelação, ela significa isso. É quando você descobre algo. Entende? Você tira algo de cima e aí você consegue descobrir, ver o que está aqui embaixo. E é isso que eu quero que você entenda. Não é só o Deus proverá, não é só o Salmo 91, né, que fala no esconderijo do Altíssimo, a sombra, não. Mas é o ensinamento. É o que tem ali escondido, guardado, irmãos, para cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Se a gente pedir para Deus, Ele dá para a gente isso. É os tesouros da escuridade, como fala no livro de Isaías. Amém, pessoal? Então vamos lá, irmãos. Gênesis capítulo 22, no versículo 6, ele fala assim para a gente, irmãos. E tomou Abraão o que, pessoal? E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão. E foram o que, pessoal? E foram ambos lado a lado. Eu já falei sobre isso aqui na questão da oferta, né? De que a dúvida ela vai estar no nosso lado, sabe? A lógica, a matemática humana. Só que não é isso que eu quero falar para você, irmãos. Eu preciso te mostrar que tem 3 coisas aqui que são muito importantes na nossa vida. O que, pastor? Diga-se comigo, ó. A lenha, o fogo e o cutelo. É o que ele fala, ó. E Abraão tomou a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E tomou o fogo e o cutelo na sua mão. Então a primeira coisa importante, irmão, é que sem a lenha, diga assim comigo, o fogo se apaga. Sem a lenha o que, pessoal? Sem a lenha, o fogo ele vai se apagar, irmãos. Se a gente não colocar a lenha no fogo, ele vai apagar, irmãos. Quem já acendeu churrasqueira aqui algum dia? Né? Aqui, né? As irmãs. Quem já colocou, né? Quem já fez comida na lenha, no fogo na lenha? Você sabe o que eu estou dizendo, irmão? Se você não colocar lá, se você não catar a madeira, não catar a lenha, né? Não tem o fogo, não tem aquilo ali, irmãos. Então a lenha ela é muito importante nessa questão. A lenha ela é muito importante nisso, irmão. Porque se não tem ela, não tem o quê? O fogo ele vai, e se o fogo se apaga, o que chega? Diga assim comigo, ó, a frieza. Amém, pessoal? Se a gente deixa o fogo de Deus na nossa vida se apagar, a frieza toma conta do nosso coração. A frieza, ela vai tomar conta, irmão. Não só a frieza, mas o desânimo, a falta de vontade, a falta do vigor espiritual, aquela vontade, aquela ânsia de estar na casa de Deus. Sabe, irmãos, que a gente tinha no primeiro amor, que a gente tinha no início, que a gente se converte, que a gente se batiza, sabe, que a gente quer estar, a gente quer fazer. Se a gente não coloca a lenha no fogo, irmão, a frieza toma conta e tudo isso vai embora. E tudo isso a gente perde.
Amém, irmãos? Se não tem fogo, a frieza ela entra e toma conta da nossa vida. Só que tem uma questão muito importante, é que nós somos o principal responsável por manter esse fogo aceso. Nós somos os responsáveis por manter esse fogo aceso na nossa vida. Como, pastor? Oração e palavra. Amém, irmãos? Oração em quê, pessoal? Oração e palavra é o que vai acender o fogo do Espírito Santo na nossa vida. Olha o que fala para a gente Levítico capítulo 6. Levítico capítulo 6, versículo 12. E eu te pergunto, tem ou não tem muita gente apagada, irmãos? Tem, pessoal. Tem muita gente apagada, irmão. Tem muita gente que não se esforçou para estar aqui à noite. Está em casa agora. Está em casa agora vendo Domingão do Faustão. Está em casa e é domingo. O que passa esse horário, irmão? Que eu não sei. O que será que está passando esse horário na televisão? Faustão sei lá. Alguma coisa, né, irmão? Mas está em casa. Está em casa, de boa. Amém, pessoal? É isso que eu quero que você perceba. É isso que eu quero que você não deixe com que aconteça na sua vida. Que a frieza tome conta do seu coração. É isso que não pode o quê, pessoal? Acontecer, irmão. Então a lenha, ela vai manter o fogo aceso. A lenha vai manter o fogo aceso. Olha o que fala para a gente, Levítico 6, versículo 12 fala. Olha isso aqui, irmãos. O fogo, pois, sobre o altar arderá o que, pessoal? Arderá nele e não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada o que, irmãos? Manhã. E sobre ele porá em ordem o holocausto. E sobre ele queimará a gordura das ovelhas das ofertas pacíficas. 13. O fogo arderá o que, pessoal? Continuamente sobre o altar. Diga bem alto, ó. E não... Então Deus, ele quer que você seja o que? Apagado ou aceso? Um fogo que não queima ou um fogo que arde? Quem já colocou a mão no fogo aqui, pessoal? Dói ou não dói? Arde ou não arde, irmão? Quem já colocou a mão no gelo? Queima também. Amém? Mas o gelo deixa para depois. A questão agora é a questão o quê, pessoal? A questão agora é o fogo. Amém, pessoal? Coloca a mão assim, 1 minuto aqui em cima do fogo, ó. Você não consegue. Você não consegue, não dá, irmãos. A tua mão vai queimar, a tua mão vai ficar incomodada. A tua mão vai se incomodar. É isso que Deus está falando para a gente. O fogo, ele tem que arder na nossa vida, irmãos. O fogo do Espírito Santo, ele tem que queimar dentro da gente. O anseio pela palavra, irmão, você não sabe como eu fico quando Deus, ele me dá uma revelação. Sábado, então, tem vezes que eu nem consigo dormir direito. Por quê? Porque eu fico ansioso para pregar aquela palavra. Eu fico querendo pregar aquilo, irmãos. Eu fico, meu Deus do céu, eu tenho que pregar essa manhã. Eu tenho, sabe, acende um negócio, irmão. Quando Deus, ele me dá uma revelação, ainda mais quando eu estou em cima do altar orando e vem um entendimento, eu falo, meu Deus do céu. Amém, pessoal? Nós temos que ter esse tipo de anseio, irmão. O fogo de Deus, ele tem que arder. Ele tem que queimar. Ó, o fogo arderá continuamente sobre o altar. E isso aqui é uma ordem divina para o sacerdote. Isso é uma ordem de Deus para o sacerdote. Você não pode deixar o fogo, se o fogo se apagar com a pessoa. Em outras palavras, né? O sacerdote, se você deixar o fogo apagar, a culpa é de quem? Foi você que não colocou? Então tem muita gente desanimada. Ah, pastor, porque o pastor fulano errou. Ah, porque o pastor me tirou. Não, tem muita gente desanimada. Por quê? Porque parou de colocar lenha. Amém, pessoal? Porque parou de colocar lenha na fogueira. É por isso que desanima. É por isso que o quê? O fogo só se apaga se você não colocar lenha. O fogo não vai se apagar porque o pastor te tirou. A tua vida com Deus não depende do pastor. Amém, pessoal? A minha vida com Deus não depende da minha esposa. Não depende do meu líder. A minha vida com Deus só depende de quem? De mim.
Então, se algum dia alguém cometer alguma injustiça comigo, eu vou sair, vou pecar, vou fazer, vou roubar, porque o pastor fez isso comigo. Negativo. Negativo. Vou continuar orando, continuar lendo a Bíblia, continuar pedindo a revelação para Deus, para que o fogo se mantenha o quê, pessoal? Aceso, irmão. E uma hora ou outra, Deus ele vai mostrar quem está certo, quem está errado. Deus ele mostra, irmão. Não há nada em oculto que não seja... Deus ele mostra, então fica tranquilo. Porque me tirou, fez injustiça comigo, me injustiçaram, eu fui injustiçado naquela igreja. Fique em paz, irmão. Por causa disso você vai sair, por causa disso você vai desanimar, por causa disso o fogo vai se apagar. Então a tua vida depende do pastor. Não depende do pastor. Para o fogo se manter aceso, depende de quem? De você. Amém, pessoal? Se eu parar de colocar lenha na minha vida, o fogo se apaga, irmão. E daqui a pouco, domingo, vai ser só mais um dia da semana. Mas como eu te falei, quando chega sábado, irmãos, que eu estou com a mensagem pronta, meu Deus do céu, aquela mensagem fica ali, eu tenho que pregar, eu tenho que pregar, eu tenho que pregar aquilo, eu tenho que anunciar, amanhã eu tenho que estar na igreja. Amanhã eu preciso pregar essa mensagem. Cansado, moído, amém? Sem dormir direito às vezes, mas eu tenho que estar lá. Eu tenho que estar lá para poder pregar para aquelas pessoas que vão ouvir a palavra amanhã. Amém, irmãos? É isso que eu preciso que você entenda. O teu fogo está aceso ou está apagado? Não me responda, uma pergunta retórica, guarda para você. Amém? Mas o teu fogo está aceso, o teu fogo está ardendo continuamente ou não arde mais? Ou já parou de arder há muito tempo? O teu altar, tua vida, teu coração, está com fogo? Está queimando? Está ardendo, irmão? Ou ele se apagou? É isso que eu quero que você saia daqui pensando hoje. O meu fogo está apagado ou ele está aceso? Amém? A lenha é a palavra e a oração. É o combustível da fé. É o combustível celestial, irmão. É o álcool, né? É o etanol celestial. Coloca um pouquinho de álcool, pum. Amém, pessoal? Vai no fogo, né? Lá em cima. Só que tem a lenha, eu falei, tem a lenha e tem o fogo, certo? Tem o que mais que eu falei? São 3 coisas. O cutelo. Ele leva a lenha, o fogo e o cutelo. Como assim um cutelo, pastor? É o cutelo, irmãos, para a gente cortar aquilo que nos atrapalha de servir a Deus. Porque se você voltar no versículo 1, não precisa voltar, no versículo 1 de Gênesis 22, ele fala o quê? Eu quero o Isaac, a quem tu amas. Então Deus, ele sabe, irmãos, se nós estamos amando mais a outras coisas do que a Ele. Sabe ou não sabe? Sabe, porque Ele esquadrinha o nosso coração. Quem tem filho aqui? Tem 2, irmão. Logo você acusou, tem 2. Só tem um, irmão. Desculpa então, tá? Eu só conhecia um. Amém. Mas olha aqui, pessoal. Você que é mãe, tem certeza, e você que é filho, né? Quem é filho aí? Tenho certeza que algum dia você já ouviu essa frase aqui, ou já falou: mexe com todo mundo, mexe comigo. Só não mexe com quem? Com meu filho. Então você entende o que Deus está pedindo para Abraão. Mexe com todo mundo, mexe comigo, pode fazer, mas não mexa com o meu. Ixi, irmão. Deus foi logo aonde? Logo no ponto fraco de Abraão. Logo no filho. Aquilo que ele tanto amava. O bebelô de Abraão, irmãos. Aquele, né? O Isaac. Aquele que demorou 25 anos para nascer, irmão. Deus aí ele chega num dia comum e fala assim: eu quero Abraão, eu quero o Isaac. Me dá ele. Amém, pessoal? É para isso que serve o cutelo. Ele ia matar o Isaac, ele ia sacrificar o Isaac, ele ia fazer, só que Deus não deixou. Deus não permitiu que ele fizesse aquilo, irmãos. Deus estava aprovando Abraão, era um teste. E graças a Deus o Abraão passou, porque ali foi a confirmação, vamos dizer que foi a confirmação do ministério de Abraão. A partir daquele dia Deus confirmou: eu vou fazer de você uma grande nação, e em ti, agora sim,
agora em ti vão ser, né, abençoadas todas as famílias da terra. Pode ler o versículo, o capítulo 22 inteiro. Amém? Volta lá então, irmãos, no nome de Jesus. Volta lá para Gênesis 22 ainda. Então, sabe, irmãos, de vez em quando a gente quer a provisão de Deus. Eu estou falando na questão espiritual, tá, pessoal? Não estou falando na questão financeira, de você entregar a oferta, de você trazer o sacrifício. Poderia muito falar sobre isso, mas tem a questão espiritual. Tem o ensinamento espiritual, o fogo, a lenha. Quando eu li fogo, lenha e cutelo, eu falei, opa, tem alguma coisa nisso aqui, irmãos. Tem alguma coisa escondida nesse texto da nossa vida, irmãos. Sem a lenha, o fogo se apaga, e o cutelo é para imolar o Isaac. É para imolar o sacrifício. Cortar, no caso, né? Amém, pessoal? Então, irmãos, a gente, às vezes, nós não temos no meu estudo, a gente quer a provisão, mas, às vezes, confiamos mais em outras coisas do que em Deus. A gente quer a provisão divina, mas, às vezes, estamos confiando mais em outras coisas, irmãos, do que no Senhor. Do que em Deus, irmãos. Amém, pessoal? E é aí que a gente fala, e é aí que de vez em quando a gente erra. Então volta lá, agora eu quero ler com você o versículo 7. Gênesis 22, versículo 7 agora, ele vai dizer assim para a gente, irmãos, deixa eu só achar aqui, ele fala assim para a gente, ó. Então falou Isaac a Abraão, seu pai, e disse, meu pai, e ele disse, eis-me aqui, meu filho, e ele disse, eis aqui o que, pessoal? O fogo e o que? E a lenha. Mas aonde está o que, irmãos? Irmãos, aqui tem uma revelação muito poderosa. Porque de vez em quando tem gente igual ao Isaac. Como assim, pastor? Tem gente igual ao Isaac? Tem fogo, tem lenha, mas não tem sacrifício. Tem muito fogo, tem muita lenha, mas não tem o quê? Não tem o sacrifício. Não tem o esforço. Ora muito, busca muito, tem muita Bíblia, muita palavra, mas não tem o que, pessoal? Não tem o cordeiro. Está faltando o quê? O cordeiro. Amém? Para você que veio quarta e sexta, você deve ter, quarta e sexta, isso, você deve ter lembrado do que eu falei, do esforço que Abraão fez para servir a Deus. O que Deus falou para Abraão? Abraão, vai daí de Berseba até onde? Quem lembra? Até Moriá. Sabe quantos quilômetros era de Berseba a Moriá? 80 quilômetros. Ah, pastor, 80 quilômetros é moleza de carro. De carro, vai de jumento. Porque ele foi de jumento. Então é esforço ou não é? É dedicação, não é? É, irmão. Então, de vez em quando, irmão, tem pessoas que estão vendo igual o Isaac. Está faltando alguma coisa. Tem gente que está assim dentro da igreja. Eu estou na igreja, pastor, mas eu sinto que falta alguma coisa. Mas eu sinto que está faltando algo. Eu não estou completo, eu estou sentindo e está faltando o sacrifício. Ah, mas pastor, Deus ele não quer sacrifício. Me mostra na Bíblia onde está escrito isso. Que Deus não quer sacrifício. Que eu te mostro onde está escrito que Ele quer. Me mostra que não está. Ah, não, mas Deus falou para o Samuel, para o Saul, que... Não, lá fala que ele é melhor obedecer do que sacrificar. Melhor é atender, do que a gordura dos carneiros. É isso que ele fala, ele não aboliu o sacrifício. Amém, pessoal? Muita gente confunde e fala, não, Deus ele cancelou, Deus ele não quer mais animal. Amém? Mas daqui a pouco eu chego lá. Eu só preciso que você entenda que o Isaac fala, está aqui o fogo e está aqui o quê? A lenha. Tem muita Bíblia, tem muita oração, mas está faltando o sacrifício para Deus. Está faltando o esforço para servir a Deus. Amém, pessoal? Lê muito a Bíblia, ora muito, mas eu sinto, pastor, que está faltando alguma coisa. Está faltando o cordeiro, irmão. Está faltando o que, pessoal? O cordeiro. É o sacrifício que está faltando. É o sacrifício. É a gente se sacrificar para servir a Deus.
Como assim se sacrificar, pastor? O apóstolo Paulo dizia, já estou crucificado com Cristo. Já foi, minha vida não pertence mais a mim. Pertence a quem agora? Pertence a Jesus. A minha vida está crucificada na cruz com Ele. Então não vivo mais eu, mas Cristo, Ele vive. Você está entendendo, irmão? Que de vez em quando a gente está orando muito, lendo, sabe, fazendo muito, não é errado. Só que está faltando o que, pessoal? O sacrifício, irmão. O Isaac entendeu uma coisa que nós temos que entender hoje. E olha que o Isaac era criança. E ele viu uma coisa, ele foi contar lá, tem lenha, tem o fogo, mas não tem um sacrifício. Ô pai, ô meu amigo, estou vendo aqui tudo preparado, até a faca está aqui na minha mão. Até a faca está aqui, mas eu não estou vendo o sacrifício. É assim que de vez em quando Deus vai olhar para a gente. Estou vendo tudo, mas não estou vendo ele se esforçar, ele se sacrificar. Cadê o sacrifício? Não. Amém? Não, pastor, Deus não quer sacrifício. Abre a sua Bíblia em Romanos 12. Abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 12. Amém? Romanos, capítulo 12, versículo 1. Se prepare, irmão, que aqui tem coisa boa para a gente. Romanos 12, versículo 1. Amém, pessoal? Estou sentindo falta de alguma coisa, pastor. Hoje o irmão falou, pastor, arruma uma coisa para esse garoto fazer. Ô irmão Daniel. Eu falei, irmão, fica em paz, está preparado. Eu ia falar com ele na hora. Na hora que eu ia falar com o irmão lá, ele falou, arruma uma coisa para ele fazer. Não, fica em paz, irmão, já arrumei já. Semana que vem ele vai fazer. Aí é isso aí, já foi, pastor, já aceitou já. Amém, irmãos? Por quê? Porque a gente tem essa necessidade. A gente tem a necessidade de fazer alguma coisa. Vamos dizer, pessoal, que alguém te salvou, te livrou de alguma coisa. Você fica com a necessidade de querer retribuir para aquela pessoa. Fica ou não fica, irmão? Nossa, você vai fazer de tudo para agradar aquela pessoa. Para retribuir para ela, irmão. Sabe? Para retribuir. Eu falo, foi por isso que eu voltei para Bangu. Por isso que eu aceitei voltar para cá. Eu estava lá, estava bem, estava na minha igreja, irmão. Morando bem, lá em Friburgo, cidade muito boa para morar. Fria, não é calor, não é quente. É outro padrão de vida, irmãos. Não sei se alguém já foi em Nova Friburgo aqui. É outra coisa, irmão. Cidade pequena, tranquila. Irmão, não tem acidente, não tem morte, não tem tiroteio, não tem nada, irmão. Eu cheguei lá, não vi um carro virado, não vi um assalto, não vi, irmão. Eu estou em outro país. No Rio de Janeiro, eu estou em outro país, irmão. Você andava assim de noite, irmão, sabe? Um frio, misericórdia, irmão. Até que eu fiquei sabendo que ia ter umas mudanças, umas trocas, o pastor ia ficar sozinho. E aí o pastor perguntou se eu não queria voltar. Eu falei, não, eu posso voltar. Posso voltar. Eu pensei o quê? Eu vou ajudar aquele que um dia me ajudou muito. Que foi o pastor Ednilson. Que me ajudou demais, irmão. Me ajudou muito. Nossa, irmão, só eu sei. Então eu falei, então eu posso voltar. Eu volto, eu estou bem aqui, mas eu vou voltar. Lá é outra coisa, irmão. Não é menosprezando aqui Bangu. Bangu é minha terra, né? Primeira cidade que eu morei aqui no Rio de Janeiro. Mas quando eu experimentei lá, irmão, é outra coisa de vida. Friburgo, nossa, misericórdia, irmão. Só que é caro as coisas. É um padrão de vida mais elevado, né, irmão? É uma cidade de cultura europeia, é muito diferente. Amém? Mas não, vou voltar. Por quê? Porque um dia ele me ajudou muito. E agora ele está precisando de ajuda. Então agora eu vou voltar para ajudar ele. Amém, pessoal? Só que pouco tempo eu fiquei, ele me colocou aqui de novo. Aí eu fico aqui e fico, nessa correria aí. Mas Deus vai honrar a gente no nome do Senhor Jesus. É isso que eu quero que você entenda, irmãos. Amém, pessoal? Quando alguém faz algo para você, quando alguém faz algo muito valioso para você, você tem a necessidade, isso é coisa do ser humano. Quando você é grato também, né? Porque tem gente que é muito ingrato, tem gente que é misericórdia. Ainda fala mal ainda. Então, sabe, você tem a necessidade de retribuir aquilo que ele fez por você. Aquilo que a pessoa, ela fez na tua
na tua vida, irmãos. Amém, pessoal? Só que vamos voltar para a palavra de Deus. Romanos 12:1, então, ele fala assim para a gente, ó. Rogo-vos o quê, irmãos? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de quem? De Deus. Agora leia bem alto, só a primeira palavra, ó. Que o quê? Não, só o apresentei, leia bem alto, ó. Que apresenteis. Então, sabe o que Deus falou comigo aqui, irmãos? Que às vezes o que está faltando é a gente se apresentar mais para Deus. Às vezes é isso que está faltando para muita gente. É a pessoa se apresentar mais. Isso aqui foi o que Deus falou ontem comigo. Para mim, isso aqui foi para mim ontem. Foi uma palavra pessoal. Eu que coloquei aqui de gaiato, né? Eu que anotei aqui. Mas foi para mim ontem. Quando Deus falou, você precisa se apresentar mais, está distante. E não é me apresentar mais para Deus. É uma outra questão que eu estou meio pensando e tal. É uma outra coisa. E aí Deus falou, você precisa se apresentar mais. Aí eu falei, acabou, já entendi. Aí eu anotei no meu estudo, eu falei, vou pregar isso amanhã. Eu preciso me apresentar o quê? Sabe o que eu lembrei, irmãos? Quem não se apresenta é o quê? É cortado. Eu passei, quando eu treinava futebol, eu passei 1 mês sem aparecer no treino. 1 mês. Estava no time, estava lá jogando e tal. Estava entre o titular e o reserva. Tem essas duas coisas, né? Estava mais lá do que aqui. Irmãos, eu passei 1 mês sem treinar. 1 mês. Tem a minha explicação, mas aí não convém ficar falando também sobre isso. Quando eu voltei, irmãos, o treinador me olhou, ele perguntou assim, irmão, por que você não vem mais? Aí eu falei, não, por causa disso. Ele falou, você passou o mês inteiro sem vir por causa disso? Então tá bom, continua treinando. Só que aí já tinha 3 na minha frente. Na posição que eu jogava, já tinha chegado mais 3. Aí acabou treinando, daqui a pouco, ó, faz assim com a mão, ó. Pum, fui cortado. Por quê? Porque passei muito tempo sem me apresentar. Está na Bíblia. Se apresente, irmão. É o quê? Se apresente para Deus. Se apresente, irmão, disponível para o Senhor. Deus, o que o Senhor quer de mim? Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Eu estou aqui, Jesus. Eu não estou aqui hoje para fazer igual como muitos fazem. Quarta-feira, terça-feira eu estava na sede. Apareceu uma senhora lá na igreja. Irmão, toda vez que eu vejo alguém assim, passando necessidade, eu lembro do tempo que eu passei necessidade. Eu lembro do tempo que eu passei luta com a minha avó, irmãos. E eu ajudo. Por quê? Porque eu lembro da minha avó. Não que a minha avó hoje passe necessidade. Minha avó vive bem, graças a Deus. Minha avó e meu avô hoje vivem muito bem. Mas a gente já teve o tempo da vaca magra, irmão. O tempo da misericórdia, irmão. Eu sou magro hoje, mas no tempo de misericórdia era seco. Então eu lembro. Então toda vez que eu vejo alguém assim, eu lembro dos meus avós. Eu ajudo. Só que aí terça-feira, pum, pegou. Aí tá. Aí quarta-feira eu ajudei de novo. Aí sexta-feira ajudei de novo. Aí sexta-feira de meio-dia eu ajudei. Sexta-feira, 5 da tarde, de novo apareceu. Eu falei, não, peraí. Eu falei, também já é demais, né, irmão? Eu falei, irmãzinha, não é possível que a senhora comer 1 quilo de arroz só no almoço. Não é possível que a senhora comer 1 quilo de feijão. Né? Não é possível. Eu falei, tem alguma coisa errada aí, irmã. Tem alguma coisa que não está batendo. Aí eu, não, fala para ela que se ela quiser, ela vem assistir reunião agora. Que eu já ajudei ela hoje. Tem outras pessoas que precisam também, não é só ela. Mas tem pessoas, irmão, que está igual a essa mulher. Ela só se apresenta para quê? Para pedir. Ela não se apresenta para fazer. Ela não se apresenta disponível. Ela não se apresenta perguntando, Deus, o que queres que eu? A gente tem que dar uma de apóstolo Paulo, irmão. O apóstolo Paulo fala para Jesus cego, Senhor, o que queres que eu faça? Olha o que o apóstolo Paulo perguntou. O apóstolo Paulo ficou cego, irmão. Ele não pediu para ser curado. Ele não pediu para ser liberto. O apóstolo Paulo não manifestou com um demônio bravo. E olha que ele queria matar os crentes. Não manifestou com a mão para trás e caiu de joelho, não. Ele só ficou cego 3 dias. Mas ele só falou assim, Deus, ou Jesus,
O que o Senhor quer que eu? O que ele fez ali? Ele se apresentou para Deus. Então, se o apóstolo Paulo está falando para a igreja de Roma se apresentar, é porque eles não estavam o quê, pessoal? Se apresentando. Eles não estavam o quê? Se apresentando. Amém, pessoal? A gente precisa se apresentar mais para Deus. E não se apresentar só para pedir bênção, dinheiro, cura, salvação da família, salvação não sei de quem. Eu tenho que me apresentar para Deus como, pastor? Apresenteis o que, irmãos? Aqui, ó, baixa no seu braço assim, ó. Apresenteis o vosso o quê? O vosso corpo. Você sabe por que aquelas mulheres se prostituem, homens se prostituem na Avenida Brasil? Porque elas apresentaram o corpo dela para a entidade. Você acha que não tem uma pombagira da estrada lá? Elas se apresentaram para as entidades dela, sem elas saberem. Se você perguntar, você está porque você quer ou porque você quer o dinheiro? Estou porque eu quero o dinheiro. Não é porque eu amo isso aqui. Não é porque eu gosto disso aqui. É porque o quê? É demônio. É o que, pessoal? É demônio que usa. Não é porque ela ama fazer aquilo, mas é porque o demônio que está nela, que leva ela ou ele a se prostituir. Vou usar os dois lá porque tem os dois lados, irmãos. Não é só mulher que se prostitui, homem também. É os dois lados que está, né? Isso aí está em tudo quanto é lugar, é demônio, irmão. Se apresentaram para eles. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Vocês precisam se apresentar mais para Deus. Ou igreja de Roma, vocês não estão se apresentando para o Senhor. Vocês querem tudo, vocês querem muita coisa, vocês querem provisão. Mas vocês não estão dizendo como Abraão, eis-me aqui. Como Deus fala contigo. Porque Deus falou a Abraão, ele falou o quê? Eis-me aqui. Ou seja, eu estou disponível. Fala assim, fala comigo. Me fala o que é. Amém, pessoal? Então se apresente mais, irmão. Não é para mim, é para quem? É para Deus. Apresenteis o quê? O vosso corpo. Agora leia bem alto, ó. Isso está onde? Isso está no Antigo ou no Novo Testamento? Aonde está isso? E Romanos é o que? É antigo? É novo. Então Deus, ele tira o quê? O sacrifício do animal. O último sacrifício foi Jesus. Só que ele está falando o seguinte: eu quero que vocês agora apresentem o corpo de vocês como um sacrifício. Então Deus não quer só o teu dízimo. Deus não quer só a tua oferta. Deus, ele quer o quê? Ó, nosso corpo. Amém, pessoal? Deus, ele quer usar a gente. Deus, ele quer usar desde limpar um banheiro, irmão, a varrer um salão, a evangelizar, ou a pregar no altar, ou a cantar e a louvar em cima da onde? Em cima do altar, irmãos. Amém, pessoal? É isso que Deus, ele quer fazer com a gente. É isso que o Senhor, ele deseja, irmão. Eu não sei se você lembra, você que veio quarta, eu não lembro se foi quarta, se foi sexta, que às vezes as pessoas procuram o evangelho de quê? De facilidade. Você deve lembrar que eu falei disso, né? Quarta-feira. Às vezes as pessoas procuram o quê, irmãos? Um evangelho fácil. Aonde não, vou lá, vou ouvir o suficiente. O apóstolo Paulo está dizendo: se apresente para mim, irmão. O vosso corpo. Como o que, pessoal? Em sacrifício, agora diga bem alto, vivo. Em sacrifício morto. Em sacrifício podre. Em sacrifício estragado. Desculpe eu usar a expressão, mas Deus, ele não quer porcaria, irmãos. Amém, pessoal? Eu sei que é uma palavra que não convém, né? Mas Deus, ele não quer isso. Ai daquele que aparecesse com uma ovelha com o pé quebrado. Ai daquele que aparecesse com uma ovelha, irmãos, com o corpo manchado. Ai daquele que aparecesse, irmão, com um animal com algum tipo de defeito, irmão. O animal tinha que ser puro, santo. Ele fala isso, ó, um sacrifício vivo, ó, santo e o que, pessoal? E agradável a quem? E agradável a Deus. Irmãos, eu vou falar uma coisa, você vai até rir agora. Tem ou não tem pessoas, irmãos, que a presença dela é desagradável?
Você até lembrou agora. Amém, pessoal? A presença daquela pessoa, você fica até nervoso, você fica até, sabe, sem misericórdia, irmão. Sai de perto de mim, irmão. Sai. Porque a presença dela, irmãos, é desagradável. O que ela fala é só derrota, é só fracasso, é só xingamento, palavrão. E aí, irmão, a pessoa fica misericórdia, irmão. Como é que pode? Eu não consigo, irmão. Não consigo. É misericórdia. É difícil, irmão. Sabe? Só fala besteira, só vive fazendo piada de duplo sentido. Só vive falando coisa de duplo sentido, sabe, irmão? Aquelas brincadeirinhas bobas, aquelas brincadeirinhas sem pé, sem cabeça, aquelas brincadeirinhas que, sabe, não dá, irmão. É desagradável. Então Deus está falando o quê? Vocês têm que ser agradáveis. Assim como vocês não gostam de nada que é desagradável, eu também não gosto. Então eu não posso me oferecer para Deus, ou oferecer para Deus uma coisa desagradável. Se eu não gosto disso, por que eu vou apresentar para Deus isso? Amém, pessoal? Se eu não gosto daquilo que é desagradável, da pessoa, daquelas brincadeiras, daquelas coisas, irmão, isso aí não dá, irmão. Brincadeirinha boba, brincadeirinha, sabe, desagradável, aquilo ali, irmão, é uma coisa que perde ponto comigo, irmão. É desagradável. É o que Deus está falando. Então, eu não quero isso também. Amém? Nós temos que ser o quê, pessoal? Nós temos que ser agradáveis a Deus. O sacrifício que Ele pede é vivo. É enquanto você está vivo. É enquanto você está, respirando. O que você tem sacrificado para Deus? O que você tem entregado para Deus? Enquanto você respira. Amém? Aí eu quero que você pense, o que você está entregando para Deus enquanto você está vivo? Amém, pessoal? E além de ser vivo, irmão, leia bem alta a primeira palavra comigo, santo. Tem que ser santo, irmãos. Amém, pessoal? O sacrifício tem que ser santo. Nós temos que procurar andar em quê, pessoal? Em santidade, irmãos. Amém, pessoal? Limpar o coração, guardar o coração. Pedir sempre para Deus, Deus, me guarda dos pensamentos ruins. Me guarda, meu Deus, sabe, meu coração da mágoa, do rancor contra alguém. Não deixe meu coração ficar magoado, ficar sujo. Não deixe meu coração ficar, sabe, perturbado. Ficar com raiva de alguém, com ódio de alguém, chateado. Porque ele me injustiçou. Porque ele... Imagina Jesus, irmão. Que foi traído com um beijo no rosto. Ele tinha ou não tinha motivo para odiar o Judas? Tinha, mas ele odiou? Não. Ele já sabia que ele ia fazer aquilo. Mas ele não odiava o Judas, irmão. Eu acredito, sabe, eu vou falar até uma coisa aqui meio, sei lá, irmão. Eu sei que ele era o filho da perdição, eu sei que ele estava profetizado também, né, irmãos? Não sobre ele, alguém. Ele deu lugar para o diabo, né, irmão? Infelizmente, dá lugar para o diabo vai lá e destrói a vida da pessoa. Mas, irmãos, se ele se arrepende, se ele pede perdão, se ele não se enforca, eu fico imaginando, eu acredito que tinha perdão para ele, irmãos. Mas enfim, isso é uma questão, né, que a gente... Bem que eu não entro muito nesse mérito aí, porque é Jesus, irmão. É Ele que decide, é Ele que sabe. Amém, pessoal? O que está na Bíblia é que ele caiu lá e as entranhas foram para fora. Amém? Então é isso que eu quero que você entenda, irmão. É isso que Deus quer da gente. É isso que Deus espera de cada um de nós. Nós somos o sacrifício. Só que ele tem que ser vivo, santo e agradável. É isso que ele quer. Ele quer o quê? O sacrifício. Ele quer o nosso esforço. É isso que ele deseja. É isso que Deus está pedindo de Abraão. É isso que Deus está nos ensinando através de Gênesis 22. Não é só que Deus vai prover. Não é só na questão financeira. Você está entendendo que tem muito ensinamento espiritual atrás desse texto, irmão? Que muita gente canta aí por fora, Deus proverá quando o azeite e a farinha faltar. Na minha versão é assim, quando eu me esforçar, Deus proverá. A minha versão é essa. A versão da Gabriela, não sei o que lá, é essa, quando o azeite e a farinha faltar, quando as minhas forças
Não, é quando eu me esforçar, Deus proverá. É quando eu me esforçar, irmãos. Para servir a Deus, tem que ter o quê? Esforço. Tem que ter sacrifício vivo. Para servir a Deus tem que ter o quê? Isso aqui, ó, é desde Abraão. É desde Noé. Tem que ter sacrifício. É desde Abel e Caim. Quando Abel sacrificou para Deus, apresentou a gordura, o melhor. Como que ele tirou a gordura? Se ele não matasse o animal. É desde onde? É desde o início. Desde lá, ó. Desde o início. Para servir a Deus, tem que ter sacrifício, esforço, vivo, santo e o que, pessoal? E agradável. Agora volta lá, irmão, para a gente se encaminhar para o final. Gênesis 22 agora. Para a gente ler agora o versículo 8. Aí eu finalizo, irmãos. Eu finalizo esse texto, né? E aí vamos orar para Deus ele nos revelar outro texto para os outros meses aí. E a gente fazer também no nome de Jesus. Amém? Mas eu já, ó, é Gênesis 22, mas eu faço quarta, sexta e domingo, irmãos. Eu começo na quarta, continuo na sexta e termino no domingo. Amém? É a semana do esforçai-vos. Se esforce. Quarta, sexta, pastor não pôde estar presente, eu gravo. Eu gravo e boto na internet, está lá, irmão. Procura lá que você vai achar. A mensagem é parte 1. Eu publiquei no grupo da igreja. Você que está no grupo da igreja aí não responde pastor, está lá no grupo. Só visualiza e não fala nada, está lá no grupo. A gente manda mensagem perguntando alguma coisa, ninguém responde, está lá no grupo. Amém, pessoal? Em nome de Jesus. Graças a Deus. Só pancada hoje, né, irmão? Está amarrado. Mas tem coisa boa, irmãos. É a palavra de Deus. Às vezes a gente não quer ser confrontado, irmãos. Ontem, Deus me deu um tapa na cara sem mão. Quando Ele falou para mim assim, você precisa se apresentar mais. Sabe quando um pai se senta do lado do filho e fala para ele, você está errado. Você, não é ele que está errado, é você que está errado. Eu falei assim, caramba. Eu falei, eu quero preparar uma mensagem para amanhã, Deus. Não é para mim, não. É para mim também, mas... Pô, poderia ser depois, né? Depois que eu acabar aqui a mensagem do povo, aí se eu falar comigo aqui também alguma coisa, aí Deus vê logo, toma, está faltando você se apresentar mais. Está muito sumido, né? O mais jovem aí, oi sumido, não é assim? O que é mais jovem aí sabe o que eu estou falando. Oi sumido, aí isso aí, irmão, só Jesus na causa. É assim que de vez em quando Deus fala com a gente, irmão. E aí, sumido, como é que tá? Tudo bem? Tô brincando, irmãos. Gênesis 22 agora, versículo 8. Leia bem alto comigo a frase célebre, né? A frase que a gente mais fala, que a gente mais conhece de Abraão. E disse Abraão, Deus, o que, pessoal? Proverá para si, o que? O cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos juntos. Aqui eu aprendi uma coisa, irmão, que se é Deus que está mandando eu fazer alguma coisa, entenda, Ele vai prover. Eu falo com Deus, não. Eu sou sincero com Deus. Né? A administração da igreja, por exemplo, dízimos e oferta. Vocês sabem que eu já falei várias vezes. Eu não fico preocupado, o fulano não deu dízimo, o fulano não fez oferta, eu fico em paz, irmão. Sabe por quê? Porque essa obra aqui é de quem? É minha? Essa obra é de quem? E quando a obra é de Deus, leia bem essa palavra aqui, ó. Deus proverá para a obra dele. É Ele que provê. Amém, pessoal? Não está vindo por aqui? Deus manda por aqui 2 vezes. Deus manda por aqui 3 vezes, que é como aconteceu esse mês. Amém? De pessoas trazer 3 dízimos para mim. Pastor, primeiro, segundo, terceiro. E vai trazer o 4º ainda. Amém, pessoal? E vai trazer o 4º. E essa fama vai chegar em muitos lugares, como tem chegado.
como chegou no dono da igreja, do salão da igreja, que está crescendo, que voltou a crescer. Eu fico em paz, irmão, porque quanto mais o Egito apertava Israel, mais Israel crescia. Quanto mais aperta, irmão, quanto mais tenta aumentar o aluguel, mais eu oro, Deus, multiplica os dízimos, multiplica as ofertas, multiplica as bênçãos sobre a vida do teu povo. Não vou ficar reclamando. Deus o que, pessoal? Deus proverá para mim. A gente confunde às vezes. Não, Deus vai prover para mim. Aqui, ó. Deus proverá para quem? É para si ou é para mim? O cordeiro. É Ele que está pedindo, irmãos, para você fazer? Fique em paz. Ele vai prover, irmãos. Amém, pessoal? Então eu preciso que você entenda uma coisa. Eu quero que você entenda uma coisa. Que toda vez que você estiver passando por batalhas, por lutas, por dificuldades e por provações, que é no caso do Abraão, não fica desesperado. Porque quando a pessoa está desesperada, irmão, ela quer se agarrar em qualquer coisa que botar na frente dela, ela vai tacar a mão, vai se agarrar. Qualquer coisa, irmão. Então, toda vez que você estiver passando por algo do tipo, acalma primeiro o seu coração. Se acalma primeiro. Primeiro você tem que acalmar aqui dentro, ó. Antes de Jesus acalmar a tempestade, ele primeiro acalmou os discípulos. Ele falou, não gritem, sou eu. E o Pedro falou o quê? Se é o Senhor, me manda aí ter contigo. Primeiro, antes dele acalmar a tempestade externa, ele acalmou os discípulos que estavam dentro do barco. Então está desesperado, calma. E aprenda a ouvir a direção que Deus ele vai te dar. Aprenda a ouvir a direção de Deus, irmão. Aprenda a escutar qual é a direção que Deus está dando para a gente. Abraão está sendo provado, irmãos. Entende? Eu anotei no meu estudo isso. Amém, pessoal? Tem que ouvir a direção que Deus ele está. Eu peço sua atenção agora. E qual foi a direção que Deus deu para Abraão? Quem lembra? Vai para a terra de Moriá. Alguém aqui sabe o que significa Moriá? É aí que está o segredo. Moriá significa Deus proveu. Moriá significa Deus mostrou. Então Abraão já foi para Moriá sabendo o que Deus ia fazer. Ele só fala o que estava no coração dele. Ele só fala o que lá atrás Deus já havia orientado. É porque Moriá é a palavra em hebraico. Mas o significado dela diz isso. Pode pesquisar no teu telefone se você quiser. Moriá significa Deus mostrou. Deus proveu. Então a direção já foi dada há muito tempo atrás. Lá no versículo 2, ou no versículo 1, se eu não me engano. É no versículo 2. Vai para a terra de Moriá. Lá eu vou te mostrar, lá eu vou prover. Abraão já foi sabendo o que Deus ia fazer, irmãos. Amém, pessoal? Então, por isso eu falo, fique atento, fique ligado nas direções que Deus ele vai te dar. Acalma o coração. Se acalma. Às vezes a gente erra o texto. Deus ele vai prover. Deus ele vai prover na vida de quem se esforça. Deus ele vai prover na vida de quem é sacrificador. Deus ele vai prover, irmãos, em quem confia nele nos momentos difíceis. Amém, pessoal? É na vida desses que Deus ele vai prover. Para quem? Para ele. Pastor, eu fui abençoado. Você que acha que você foi abençoado. Amém? Mal você sabe que Deus te abençoou para a obra dele ser abençoada. Mal você sabe disso. Ele proveu na tua vida para ele. Amém, pessoal?
Ele providenciou na tua vida, mas não é para você. É para quem? Para Ele. É para a obra dele. Entendeu agora? Ou por que de vez em quando dá a gente não entende um boom assim, um negócio, irmão? É para quem? É para mim ou é para Ele? É para Ele. Graças a Deus. Vai para onde? Para Moriá. Deus mostrou. Deus proviu. Amém, irmãos? Pode fechar a sua Bíblia, eu já finalizei. Mas o que Abraão viu lá no monte? Quem lembra?